Olá, muito boa tarde. Nesta quarta-feira de cinzas sublinhamos a vida consagrada e queremos saber como é que a irmã Isabel Balbino encara este dia, ela que é religiosa franciscana, missionária de Maria, e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje apresentamos. Audiência geral no Vaticano. Na quarta-feira, Francisco voltou a receber os peregrinos na Praça de São Pedro. O Papa Francisco apelou esta quarta-feira no Vaticano a uma intervenção internacional para travar o conflito na Líbia, evocando os 21 cristãos egípcios que foram assassinados por fundamentalistas islâmicos. Vorrei invitare ancora a pregare per i nostri fratelli egiziani che 3 giorni fa sono stati uccisi in Libia per il solo fatto di essere cristiani. Il Signore li accolga nella sua casa e dia conforto alle loro famiglie e alle loro comunità. Preghiamo anche per la pace in Medio Oriente e nel Nord Africa, ricordando tutti i defunti, i feriti e i profughi. Possa la comunità internazionale trovare soluzioni pacifiche alla difficile situazione in Libia. O Papa saudou depois os alunos do 9º ano de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Básica de Grão Vasco, em Viseu, que visitaram o Vaticano. Francisco pede uma ruptura com o individualismo. É a mensagem do Papa para a Quaresma. Fortalecei os vossos corações. É este o ponto de partida para a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. O Papa exorta a sociedade e a Igreja a combaterem a globalização da indiferença que hoje atinge o mundo. Francisco denuncia a forma insustentável como o mundo assiste hoje de forma impávida ao sofrimento de milhões de homens e mulheres. Segundo o Papa, é um mar de indiferença que ignora o sofrimento de milhões de pessoas em todo o mundo. Para o combater, Francisco mobiliza os cristãos nesta Quaresma e diz que o sofrimento do próximo constitui um apelo à conversão, porque lembra a fragilidade da vida de cada uma, a sua dependência de Deus e dos irmãos. A mensagem tem como título Fortalecei os vossos corações, uma expressão retirada da Carta de São Tiago. O Papa sustenta que o sofrimento do próximo constitui um apelo à conversão, porque lembra a fragilidade da vida de cada uma, a sua dependência de Deus e dos irmãos. Francisco recorda: se confiarmos em Deus e nas possibilidades do seu amor, então poderemos resistir à tentação diabólica que nos leva a crer que podemos salvar-nos e salvar o mundo sozinhos. Nesta sua mensagem para a Quaresma, Francisco lembra que ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. O Papa diz que o coração forte é aquele que conduz aos irmãos e irmãs. No fundo, um coração pobre, isto é, que conhece as suas limitações e se gasta pelo outro. A Quaresma, que se inicia com a celebração de Quarta-feira de Cinzas, é um período de 40 dias, exceptuando os domingos, marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência, que serve de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão. Há quem viva em Quaresma todo o ano, a vida inteira. Visitamos os monges da Cartucha de Évora, onde o jejum, a oração e o silêncio são um modelo de vida. Clausura significa um espaço fechado e é assim na Cartucha Scala Coeli, em Évora. Contudo, desta vez, a porta abriu-se para que pudéssemos entrar e olhar a vida e o cotidiano de monges que escolheram o silêncio e a oração como vocação de vida. Dom Antão Lopes é o prior da comunidade e conta que aqui
A Quaresma é o ano inteiro. A Quaresma é a cartucha, ou a cartucha é uma Quaresma continuada. Podemos lembrar que a Igreja celebra ou comemora e imita também o retiro de Jesus, 40 dias sem comer no deserto, tentado pelo demônio. E isso é para todos os fiéis um exemplo a seguir durante estes dias. A Quaresma apresenta-se como um tempo propício à revisão de vida, olhar o próprio interior, algo que só se consegue quando criamos o tempo e o silêncio necessários. Este desafio é a norma de vida na cartucha. A nossa vocação consiste em passar todo o ano no deserto. E todo o ano em silêncio, sozinhos com Deus e jejuando, reduzindo-nos as necessidades ao mínimo. E, portanto, esta Quaresma para nós não tem muita diferença com o resto do ano. Mesmo assim, o jejum é um pouco mais forte, enquanto que a comida é mais pobre e a liturgia, sobretudo, é mais abundante, mais rica. A cela e o seu pequeno quintal são o deserto do monge, o seu lugar de recolhimento e de encontro mais próximo com o transcendente. Estamos aqui no quintal, em parte para que se veja como é uma cela, mas porque para nós isto nos liga ao deserto da Judeia, a esse ar livre e natureza onde Jesus se retirou. Nos liga também aos primeiros eremitas da Igreja, em que se retiravam aos desertos, que ali eram autênticos desertos do Egito e da Síria, Santo Antão, São Paulo, eremita, e São Pacomio, todos aqueles procuravam imitar a Jesus em um lugar que ajudasse, e esse lugar é isso, a natureza, contato com a natureza. Nós temos oração litúrgica, mas temos muita oração pessoal, tempo livre, porque nós temos o dia inteiro aqui fechados, e esse colocar-se, esta união com a criação, ajuda muito a unir-se ao Criador e facilita muito a oração. Não é uma fuga do mundo, antes escolher o silêncio e o recolhimento com a humanidade inteira no coração. No próximo domingo, o programa 70x7 convida-o a visitar o recolhimento destes monges e a forma como se preparam para a Páscoa. Será na RTP2 pelas 11h30. O clero de Vila Real esteve em formação, um encontro com os novos métodos para evangelizar hoje. Nas terras do Marão, o clero de Vila Real esteve em formação durante 3 dias para refletir sobre a melhor forma de anunciar o Evangelho e compreender as mutações da sociedade contemporânea, caminhos e ritmos para entrar na nova evangelização. O cristianismo não sucede, não acontece por proselitismo, mas por motivação, por encanto. Nós devemos entusiasmar os outros, e só entusiasmamos os outros na medida em que formos já entusiasmados, alicerçados, doutrinados por Jesus Cristo. Portanto, sendo seu discípulo, para podermos dar aos outros aquilo que recebemos. Ninguém dá o que não tem. Era necessário refletirmos sobre esta questão de voltarmos à escola do Evangelho e de como, a partir da escola do Evangelho, nós poderemos ser melhores discípulos. Ou seja, é uma reflexão mais para o clero que anualmente se faz, em que nós procuramos refletir temáticas muito diversas. O aprofundamento do magistério da Igreja e as partilhas de experiências pastorais entre os padres ocuparam as jornadas do clero de Vila Real. As relações interpessoais e o trabalho em conjunto são 2 apostas neste território de Trás-os-Montes. Seja na relação do padre com os paroquianos, seja dos padres entre si, desta necessidade tremenda que existe e premente de o clero trabalhar mais em equipa para poder dar respostas. E uma das ideias subjacentes também a estas jornadas, a estes encontros de formação permanente, é nós sermos capazes de transmitir verdades de sempre com linguagem de hoje e para hoje e que interpela sobretudo os jovens do nosso tempo. Como a imagem peregrina de Fátima vai percorrer a Diocese de Vila Real, a mensagem de Fátima e a evangelização de hoje também foram objeto de reflexão entre os participantes destas jornadas.
como todo o nosso povo português tem uma espiritualidade mariana. Nós sabemos que mesmo nas peregrinações a Fátima e na adesão ao movimento da mensagem de Fátima, a nossa diocese está sempre entre as primeiras. Temos pouca população, é certo, mas temos muita devoção mariana, temos vários santuários, e aqui vai estar, portanto, presente a imagem peregrina em 14 concelhos que constituem a diocese. A devoção mariana em Portugal tem o seu peso e em Trás-os-Montes não foge à regra. Evangelizar nos tempos que correm, tendo como suporte a mensagem de Fátima, é um dos objetivos pastorais. Quero dizer que o povo de Deus aqui receba a imagem juntamente com a mensagem. E depois procurei pôr em relevo, então, determinados aspectos para a evangelização. Hoje, por causa da sua atualidade, a própria mensagem torna-se uma escola de fé, de oração, de contemplação e de adoração. Porque Fátima e Maria devem ajudar-nos a alicerçar-nos no mistério de Cristo, levam-nos ao Evangelho, por Maria a Jesus. Durante 3 dias, o clero de Vila Real esteve a aprofundar novas formas de animação pastoral nesta sociedade secularizada e onde a mensagem de Fátima ocupa um lugar privilegiado. São temas que pode acompanhar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. E para nos falar da opção pela vida consagrada e também do alcance desta quarta-feira de cinzas, Porta da Quaresma, temos entre nós a irmã Isabel Balbino, que é religiosa franciscana missionária de Maria. Muito boa tarde, irmã. Boa tarde. Obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Obrigada eu. Estamos no ano da vida consagrada. No entanto, hoje é também um dia muito particular a nível da liturgia da Igreja, um desafio muito grande para os cristãos. Quarta-feira de cinzas é o início de um itinerário de 40 dias que para os crentes, para os cristãos, é particularmente, digamos, desafiante. Sim. Tem um bocadinho aquela imagem bíblica onde diz que Deus nos chama ao deserto para nos falar um bocadinho ao coração, não é? A quarta-feira de cinzas, para mim, tenho muito em mente dois processos. Uma certa nudez, um certo despimento de muitas coisas. Às vezes é despimento de defesas, outras vezes é de máscaras, coisas que nós vamos construindo dia a dia para lidarmos com a vida, com as situações, com os outros, com as nossas próprias atividades, e que a certa altura podem ser tantas construções e tantas elaborações que já nos esquecemos de quem somos na pureza do nosso próprio interior e das nossas relações com os outros. E a Quaresma é uma ocasião muito própria para voltarmos ao interior. É uma ocasião muito própria de percebermos aquilo que somos de facto, no melhor e no pior, naquilo que de facto não somos, reconciliarmos com uma verdade muito, muito saudável, no positivo, no negativo, nossa, dos outros, não idolatrar muitas vezes aspectos nossos ou dos outros, também não diabolizar. Este justo valor que é... Muitas vezes nas famílias, eu penso que as pessoas que gostam muito umas das outras e que as famílias funcionais, entre pais, entre filhos, entre marido e mulher, normalmente a pessoa que se ama nem é Deus, nem é o demónio, é uma pessoa muito humana, com defeitos, com virtudes e que vale por aquilo que é, por aquela pessoa que é. Não é por aquilo que faz, não é pela grandeza que tem, é especial por ser essa pessoa. E eu acho que a Quaresma nos faz um bocadinho entrar nesse despimento de nos tornar especial por sermos o que somos filhos de Deus, somos especiais cada um. Eu sou Isabel, cada um tem este caráter único que o exprime e que é importante reencontrarmos sem... Eu sou, por natureza, mais distraída, às vezes muito agitada, com dificuldade da gestão do tempo, aceitar estas minhas limitações, também os meus valores, os meus contributos, e acho que é um bocadinho recolocarmos-nos quando no Gênesis diz
Deus diz a Adão, onde estás? Quem és? E ele disse, eu estive nu, tinha vergonha daquilo, da minha condição. Ele disse, não tens que, pronto, não temos que estar com vergonha da nossa nudez, mas ter um bocadinho de orgulho nesta simplicidade. E eu acho que é um bocadinho de voltar à pureza de nós como humanos e das nossas relações. A dada altura na sua vida fez esta opção pela vida consagrada. Porquê? Como é que as coisas se conjugaram a ponto de optar pelas franciscanas missionárias de Maria? Como base e como pilar daquilo onde eu penso que Deus foi assentar, está uma forte relação familiar, com coisas, com aspectos positivos. A minha família tinha muita noção de família, a noção de gregário, os domingos, o Natal, a Páscoa, os aniversários, momentos muito fortes de reunião. Também algumas dificuldades, uma família exigente a nível de honestidade, a nível de trabalho e que também de temperamentos muito fortes, de personalidades diferentes, que também foram muito exigentes e também trouxeram algum sofrimento. Mas este valor da relação, por um lado. Por outro lado, também uma sensibilidade muito grande à natureza. Eu nasci num sítio muito bonito, uma aldeia de Raposos, chama-se Raposos, e que tem uma paisagem natural maravilhosa. Então, esta relação humana em família e esta sensibilidade natural foi, acho eu, construindo uma certa base. Depois, um dia, adolescente, eu li um livro que se chamava O Irmão de Assis, na minha inquietação da juventude, e que me fez um sentido enorme. Tudo o que eu fui lendo sobre Francisco, a maneira como ele encarou o desafio com os pais, a maneira como ele encarou a própria igreja da altura, a maneira como ele encarou as próprias inquietações, aquilo fez-me sentido do início até ao fim. E eu disse, se há alguma coisa a que eu aspiro e que eu acho que me enche às medidas, é este estilo, este jeito de ser. E então a opção pelas franciscanas, pelo carisma franciscano. E então a opção pelo carisma franciscano, esta relação do irmão universal, não é? De ser irmão de todos, não ver no outro um adversário, ainda que o outro às vezes possa ter comportamentos de adversário. Ver no outro um irmão. E também esta questão alargada da beleza natural. Esta preocupação pelo outro, pelo irmão que estava a referir, levou também a própria congregação a aderir a um projeto da Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas. A irmã Isabel Balbino está particularmente ligada a esta iniciativa. É um trabalho de paciência, de proximidade, de saber acompanhar as pessoas. São mecanismos difíceis de combater estes, do tráfico da pessoa humana. Sim, são mecanismos difíceis porque eles estão um bocadinho em várias frentes e estão um bocadinho infiltrados. Portanto, o próprio Papa foi falando, né, desde o tráfico laboral e agora, tanto Portugal como a Europa, a necessidade de trabalho, o desemprego tem feito muita procura e quando há a procura também há oferta, honesta e desonesta, não é? A nível depois do tráfico sexual, do tráfico de órgãos, do tráfico da mendicidade, também anda muito espalhada por aí, tem muitas formas, é muito cambiante e, portanto, não é um assunto muito fácil de agarrar. Esta associação procura estar atenta ao problema e tentar chegar às vítimas também. Esta associação não funciona diretamente com vítimas identificadas de tráfico, embora tenhamos irmãs que pertencem à associação e que sim, e que estão no terreno. Esta associação nasce um bocadinho, talvez fazer um paralelo com aquilo que são a nível de saúde, porque é um exemplo que eu acho que as pessoas conseguem acompanhar. Da mesma maneira que os centros de saúde fazem os cuidados primários e muitas vezes de prevenção e tentam promover um estilo saudável de vida, assim também um bocadinho a Cavite tem um bocadinho esta função de sensibilização e de algum estilo de estar desperto. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes o tráfico vive de situações que são mais comuns que aquilo que se pensa e nós temos várias histórias e por uma ou outra vez conseguimos recuperar pessoas... Situações de fragilidade. Situações de fragilidade e que têm a ver com, por exemplo, pessoas entrarem em relações ou por ofertas de emprego, ou por ofertas de namoro, ou por ofertas de casamento, em que a pessoa fica encantada com aquilo que houve
E normalmente a Cavite diz, atenção, histórias muito cor-de-rosas, histórias em que as pessoas que estão, os protagonistas dessas histórias, não querem que outros saibam, não querem que haja alguém que valide. Vamos lá, vemos quem é esta pessoa ou quem é esta organização que está a oferecer trabalho. Já aconteceu uma vez, por exemplo, uma jovem toda encantada com uma oferta de casamento e que alguém achou muito estranho e veio-nos dizer, e nós comunicámos com outras irmãs do local onde esse pressuposto rapaz vivia e não encontramos nem o rapaz, nem na paróquia, em toda a área local. Ele disse, atenção, que esse rapaz que diz que é desse sítio e que tem este nome, não existe. Aparentemente, as pessoas lá não o conhecem, das escolas, da paróquia. É um bocadinho este estar desperto e estar atento e não é desconfiar toda a gente, mas é assim, aquilo que é para confiar e o que não é, não é. E para isso nós temos que ter faro aos sinais. Sim, estar atento a estes sinais que podem ser verdadeiras armadilhas para tantas pessoas que já te citam numa situação de fragilidade. Irmã Isabel Balbino, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Falámos destas 3 realidades muito rapidamente, mas ficou o essencial também da sua opção pela vida consagrada e deste trabalho concreto que se faz em função destes mais frágeis. Muito obrigado pela sua presença entre nós. A vida consagrada pela voz daqueles que a abraçaram. Ficamos por aqui. Recordo que mais logo, pelas 22h45, a Eclésia também pode ser escutada na Antena 1, na sua edição rádio. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.